convidado deste Veja Entrevista é Josué Rios, um especialista em direito do consumidor. Ele é mestre em filosofia do direito e doutor em direito do consumidor pela PUC de São Paulo, onde leciona direito do consumidor. É colunista do Jornal da Tarde e escreveu este livro aqui, ó, Guia dos Seus Direitos, tudo o que você precisa saber para exercer sua cidadania. Josué, qual é a primeira coisa que um consumidor precisa saber? Não confiar no vendedor, infelizmente. Não confiar no discurso do vendedor. Não que o vendedor seja um desonesto, mas o vendedor faz o jogo dele, né, Augusto? E o jogo do vendedor não coincide, Augusto, com o jogo do consumidor. Então, quais as recomendações? As recomendações é ouvir o vendedor, mas ouvir quem comprou o mesmo produto. Ouvir quem já passou por experiências com aquela empresa. Levantar as reclamações daquela empresa nos órgãos de defesa do consumidor, nos tribunais atuais, informais, pouco comentados, que são as colunas de jornais. Empresa boa tem reclamação, não tem problema. Mas como essa empresa se comportou com essas reclamações? O consumidor que reclama, ele é atendido hoje, Josué? Qual é a chance de ser atendido? Está muito ruim esse cenário, Augusto. Está muito ruim. Hoje, até chato, porque pode parecer que eu estou defendendo meu peixe, mas hoje um dos canais... que é fato. Um dos canais de resposta rápida do consumidor é o que eu chamo de tribunais informais, que são as colunas de jornais. Sim, isso é muito bom. É bom que eles recorram. E aí não é só o meu jornal, o Jornal da Tarde, o nosso jornal, são todos os nossos grandes jornais. Tem alguns como o Globo, né, que é tradicional, e todos os veículos que têm esses canais de reclamação, eles dão respostas rápidas hoje para os seus leitores e consumidores. E, aliás, é engraçado, eles criam regra de processo civil, né? Enquanto os civilistas ficam discutindo anos no Congresso para alterar o Código de Processo, os jornais criam prazos, dão prazo às empresas para se manifestar. Eu acho isso muito interessante. Elas cumprem? Elas cumprem e mais, ainda negocia. E eu lá no jornal sugiro a gente negociar. Quantos casos você resolve por semana, por exemplo, José, para ter uma ideia do fluxo como colunista? O que eu posso dizer é o seguinte, nós temos um índice de solução lá de cerca de 80%, que é a média dos jornais, né, de casos, e há empresas que resolvem 100%, né? Não vou dizer aqui quais são, mas há algumas empresas que lesam muito. Mas cite as piores acho que precisam ser citadas. Eu acho que é um fato também, vamos ao fato, né? Por exemplo, a Telefônica é uma empresa que, como sabemos, dá muito problema, mas resolve muito. As questões individuais ela resolve. Nos jornais ela resolve muito. É uma estratégia, né? Mas é uma estratégia que o consumidor ganha. Qual é o setor mais problemático, José? Eu, por exemplo, tenho uma implicância particular com aqueles folhetos de imobiliárias que prometem um apartamento enorme e a gente só vê cubículos ali, sobretudo na área de empregadas, né? Ou fala que fica perto do metrô, né? Isso. Quais são os piores setores? Eu acho que os piores setores hoje realmente são os setores de telefonia, os setores... por exemplo, plano de saúde não tem muita reclamação, mas são graves, né? Mas eu acho que os serviços públicos privatizados, não só telefonia, mas empresas de luz, né? Bancos, né? Muita reclamação contra banco. Eu colocaria bancos e os setores de telefonia como os dois setores que dão muito trabalho. Agora, quero te contar uma coisa. Eu estou assustado lá no jornal, como as empresas de eletrodomésticos, de produtos, como estão deteriorados os serviços, os tais saques. Na época do Código, elas se estruturaram, criaram esse serviço de atendimento ao consumidor, treinaram profissionais, investiram nisso. Hoje isso está muito ruim. Esses serviços hoje são uma ficção. Então, se você ler as cartas lá que chegam no jornal e outros lugares, o drama dos consumidores para ser atendido, né? Nesse sentido, essa discussão do saque aí, se você quiser a gente fala um pouco de melhorar esse atendimento, essa ideia é uma ideia boa, né? Pegou o ponto certo. Eu discuto o encaminhamento que está sendo dado, mas pegou o ponto certo, né? Quer dizer, o consumidor está tendo muita dificuldade de ser atendido
atendido pelas empresas boas, né? Nós vamos falar sobre isso, José, então na segunda parte da nossa entrevista. Termina aqui a primeira parte da entrevista com o Dr. Josué Rios, que sabe tudo de direito do consumidor.